Olá, tudo bem? Meu nome é Ingrid, eu sou líder de adolescentes da minha igreja e eu estou aqui gravando esse vídeo para auxiliar você, pai e mãe, que são cristãos e estão tendo dificuldade com seus filhos adolescentes e a igreja, de fazer com que eles se interessem, que eles queiram ir, enfim. Eu estou aqui para te dizer, é possível, é um trabalho em conjunto da liderança dessa igreja com os pais, mas eu garanto que 70% é pais, tá certo? Os outros 30% é liderança. Até porque o líder, ele não educa seu filho, ele só orienta espiritualmente. Ele vai dizer o que esse deveria fazer segundo a Bíblia. Se esse adolescente vai seguir, se esse adolescente vai querer fazer ou não, isso é algo dele com Deus e também da orientação dos seus pais, que auxiliam aí 50% desse processo dele. Digo isso porque adolescentes, eles não entendem o que eles precisam, eles ainda estão se descobrindo seus gostos, descobrindo qual caminho eles querem tomar, e os pais podem auxiliá-los nesse processo, certo? Então, a primeira coisa que eu posso te dizer é: você é o número 1 do exemplo do seu filho. Através da sua vida, seu filho vai se interessar ou não para a igreja. Se você fala uma coisa e vive outra, provavelmente esse seu filho ele não vai querer se comprometer com a igreja, porque ele vai dizer assim: não tem mudança na vida do meu pai e eu tenho que mudar, ou da minha mãe, no caso, né? Meu filho, meu pai nem gosta de ir para a igreja. Pasmem vocês, eu já escutei de adolescente que o pai e a mãe, que ele falou pra mim assim: meu pai e minha mãe vivem dizendo que tá todo dia na igreja, então não aguenta mais, por isso que eu não vim. E aí eu fiquei sem resposta, porque, gente, o trabalho dos pais não podem ser substituídos pelos da liderança, tá certo? A liderança, ela vai sim fazer com que seu filho, ela vai criar na igreja um ambiente que seu filho quer estar inserido, mas quem vai levar ele, quem é que vai estar com ele no dia a dia são vocês. A liderança provavelmente vai ver no máximo ali uma vez por semana, tá certo? Às vezes duas, dependendo das lideranças. Mas assim, o compromisso primordial é dos pais, né? O que os pais têm ensinado aos seus filhos? Você está lendo a Bíblia? Você está orando? Você está mostrando para o seu filho o que é compromisso com Deus? Outra coisa que encaixa nisso é priorizar outras coisas ao invés do reino. Ah, Ingrid, tem que ter vida? Tem, mas a vida ela pode ser vivida fora de 2 horas, né? Porque a igreja, estar em Cristo, é 2 horas ali, né? Dependendo de quantas vezes você vai. Por exemplo, os meus adolescentes que vão no sábado e no domingo, então é 2 horas, 1h30 na verdade no sábado e 2 horas no domingo. E o resto da semana, o que esse adolescente fez? Os restos das horas. Então, tipo assim, Ingrid, tem um aniversário marcado no mesmo horário, perfeito. Depois que acabar aquele compromisso com Cristo, não digo com a igreja, com Cristo, aí eu vou fazer as outras coisas. Ensine seu filho desde cedo a priorizar, entendeu? Colocar as coisas que são mais importantes primeiro, tá certo? Ensine seu filho a priorizar o reino, né? Se você não ensinar, não vai ser o líder que vai ensinar, tá certo? Ele vai dizer: eu tinha outro compromisso. E geralmente acontece com frequência, porque o que acontece? Os adolescentes precisam de alguém que diga para eles o que fazer. E se os pais não estão dizendo, não seremos nós que vamos dizer. Nós vamos orientar a partir de atitudes que eles estão tomando ali na igreja ou fora dela, ok? Seja maduro. Cara, por incrível que pareça, muitos pais não são maduros. Mexeu com meu filho, eu não quero mais saber, não sei o quê. Meu Deus, vocês estão, não é isso só para a igreja, vocês estão criando o que nos seus filhos? Se seus filhos não souberem resolver problemas, eles vão crescer problemáticos. Por quê? Porque eles não saberão resolver problemas. Entrarão e ficarão nos problemas porque não sabem resolver. Ensine seus filhos a resolver problemas de forma madura e na Bíblia. Olha, eu tive um problema lá, porque acontece bastante com adolescente, vocês sabem como é adolescente. Adolescente tem essa questão de querer estar inserido, então eles acabam, né, muitas vezes podem entrar em alguns conflitos. Mas não incentive o conflito. Antes, pelo contrário, incentive eles a resolver o conflito. Tive um problema? Vamos sentar para conversar? Se for o caso, oriente ele a pedir desculpas, tá certo? Porque
se nós não ensinarmos eles a serem maduros, eles vão tentar achar na cabeça deles um modo de resolver aquilo. E o que acontece em alguns casos, principalmente fora da igreja, são as agressões, né? Que é a forma do adolescente resolver o conflito, porque não tem alguém na casa dele que ensine ele a ser maduro. E por último, não menos importante, apoio os líderes, seja o pastor, seja os do adolescente. Pare de falar mal da igreja, pare de falar mal do pastor, pare de falar mal de líderes na frente dos seus filhos, pelo menos. Por quê? Porque isso gera na cabeça do adolescente uma repulsa à igreja. Ué, se meu pai e minha mãe estão falando mal, por que eu tenho que falar? Tá certo? Então pare de falar mal de igreja, pare de falar mal dos líderes. Antes, né, tenha o temor ao Senhor de entender que você não está perdendo uma vida fora da igreja, está perdendo seus próprios filhos dentro da sua casa, porque você fala mal de líderes. E um líder, às vezes, pela minha liderança, né, pela minha vida, pelo meu esposo, dos outros que compõem esse grupo, nós jejuamos, nós oramos, nós nos comprometemos, chegamos mais cedo, dormimos mais tarde, temos trabalho, sabe? Fazemos com amor, e possa ser que não seja perfeito, possa ser que não sejamos perfeitos, mas isso não cabe a ninguém falar mal de nós como líderes. Por quê? Porque nós temos nos dedicado, e se você falar mal, seu adolescente não vai querer saber da gente, né? E eu tomo aí as dores dos líderes. Então, deixe de lado qualquer problema que você tenha com liderança. Aprenda também a resolver e ser maduro. Leve para um pastor, para um conselheiro que vai te ajudar a resolver de forma madura, para que você também possa ensinar isso aos seus filhos. Por fim, assim, de verdade, eu espero que esse vídeo ajude você a entender o compromisso dos pais para com o reino, sabe? Ninguém pode educar seus filhos além de vocês, ninguém tem essa autoridade. Vocês têm que se posicionarem. Estamos vivendo uma época onde os pais não querem se posicionar e estão deixando os filhos aprenderem com a vida. E isso vai trazer consequências, porque nem sempre as pessoas ao redor de nossos filhos são pessoas cristãs e que vai ter bons conselhos, tá certo? Deus abençoe, que esse vídeo tenha fortalecido a sua fé e te feito crescer, em nome de Jesus.